Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Tecer, como bem escreveu o poeta João Cabral de Melo Neto, é um ato de inspiração coletiva. São necessárias muitas mãos para fazer com que a trama, fio por fio, surja e enlace a todos em um processo compartilhado. As coisas que eu aprendi a fazer foi aqui, dentro desse trabalho. E hoje eu fico feliz de saber que eu vou levar isso para a minha vida. Eu sempre falo que quando eu termino de fazer um tapete, eu fico curtindo o tapete. Eu sempre falei isso. Eu sinto, dá prazer você olhar a peça que você fez e saber que aquele vai agradar muita gente. Eu até faço comparação, digo, olha, tecelagem começa ainda lá nas lagoas, quando você vai coletar a palha. De lá você traz ela já e abre aqui, fiz as duas coisas, tanto coletar lá como abrir palha aqui e depois passar por um processo de limpeza e tudo. Para mim, tecelagem começa já nesse processo aí, até chegar ao tapete. Desde 1984, a Trapos e Fiapos vem tecendo relações e escrevendo uma história de cooperação com a comunidade de Santa Rita. E por meio do tear, tem enaltecido nossa nordestinidade, sem esquecer preceitos importantes para o design e as narrativas contemporâneas e universais. Para além de uma concepção convencional, sua tapeçaria entrelaça não apenas o algodão, a taboa ou ao buriti, mas cores a conceitos, formas a identidade. É assim que suas coleções anuais, inspiradas em temáticas e paisagens regionais, conseguem ultrapassar fronteiras estéticas. O olhar do arquiteto, o olhar do cliente, o olhar do design, quando ele começava a usar o produto da Trapos e Fiapos, foi que eu pude perceber que ia muito além da beleza estética daquele artesanato. Eu via que eles traziam, eles queriam e eles valorizavam, junto com aquela peça, a força da peça, as cores nordestinas da peça, a tradição. Tinha muita coisa por trás daquela escolha. E isso fez de mim um jeito diferente de compreender empreendedorismo dentro da Trapos e Fiapos. Sempre alicerçada a novos conceitos, a Trapos e Fiapos tem levado às feiras Brasil adentro e afora uma artesania própria que vem sendo reconhecida em relevantes premiações nacionais e internacionais. Tem dois momentos a nível de coleções que eu considero super importante para a vida da Trapos e Fiapos. Uma é a coleção Santa Rita, mas foi uma coleção onde os artesãos e seus filhos puderam interagir com as peças e apareceram, e isso para mim trouxe uma conexão extremamente importante para mostrar para o mercado e para a vida da Trapos e Fiapos. Eu considero também outro momento muito importante, a gente ganhou várias premiações. Para a gente, premiação é chancela, é autoridade. E teve uma delas que o nosso prêmio era optar por uma consultora. E a gente escolheu a Baba Vaccaro, que foi, assim, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas na vida da Trapos e Fiapos, porque ela nos deu a compreensão mercadológica do design e uma chancela diferente, porque é uma pessoa que tem uma posição no mercado e ela veio falar, olha, Trapos e Fiapos, o caminho de vocês é esse mesmo, não se preocupem de ser quem vocês são, é por aqui. E isso pra gente foi um divisor de águas na vida comercial e essencial da Trapos e Fiapos. Mas é importante ressaltar que tudo isso surgiu de um projeto de vida que ganhou corações e adesões. A médica designer e empreendedora social Tereza do Carmo Melo soube enxergar no fazer tradicional do tear o futuro de uma comunidade inteira de artesãos. A Trapos e Fiapos foi sendo construída a partir da minha decisão de vir morar aqui em Santa Rita, zona rural de Teresina. O processo
inicial da tecelagem, na verdade, não foi tecelagem. O processo foi compreender um conceito de saúde. E a gente fez isso através de uma novena de Natal. Na época, o tema era Saúde para Todos e a gente fazia a novena de casa em casa. E aos poucos, a gente foi discutindo o conceito de saúde. O que precisa para ter saúde? Precisa de doutor, Tereza? Sim. Se eu tiver doutor e não tiver onde morar, tenho saúde? Não. Tudo bem, eu tenho saúde, eu tenho doutor, eu tenho onde morar e não tenho alimento. Tenho saúde? Não. E assim, a gente foi colocando alguns itens para que a compreensão chegasse. O que é que vamos fazer? Começamos fazendo cesta de arame. Não conseguimos vender. Aí eu lembrei dos teares que quando eu era criança se usava aqui. Era uma prática corriqueira. As mulheres elegantes mexendo nos seus teares feitos de talo de coco e de imbira. Então, assim, eu não queria trazer um outro jeito de tecer. Fui em Pedro II, a tecelagem era outra. E eu consegui, na periferia do Ceará, encontrar uns teares manuais que já eram com ferro, mas eram similares àqueles, para poder eu não introduzir elementos muito novos na cultura local. E isso foi um facilitador, porque estava no sangue deles, então fluiu fácil. O tapete foi assim, um instrumento, uma estratégia, mas na verdade a gente sempre tem como matéria-prima o ser humano. O produto, a melhoria da qualidade de vida. E graças aos teares, a gente conseguiu fazer essa roda conciliatória aqui em Santa Rita. Eles se sentem bem trabalhando. Imagina que na época que a gente começou, aqui não existia registro oficial de trabalho. A mulher trabalhava o dia inteiro, só ganhava meia diária. Então, essas conquistas, que eram ajustes sociais, eram necessários. E aos pouquinhos a gente foi fazendo essa pequena revolução aqui no campo. Eles fixaram moradia do campo, não precisaram mais ir embora dos lugares onde nasceram, que foi aqui em Santa Rita, deixando suas famílias e ir em busca de trabalho fora. Então, isso foi fortalecendo o jeito da gente trabalhar e, em mim, o jeito de ser médica. Quanto mais eu via isso, eu dizia, agora sim eu estou sendo mais médica, porque eu não estou olhando para uma doença, eu estou olhando para um viver. A esse fio social somou-se o compromisso ambiental. A empresa faz questão de reunir políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança. E dessa comunhão surgiram as sementes de uma agrofloresta, que atualmente é mantida também pelas tecelãs e tecelões que partilham da colheita. Implantar uma agrofloresta significa plantio coletivo. Não se planta agrofloresta sozinho. Então já era um primeiro movimento circular. A gente queria a floresta nativa de volta, mas a gente queria também frutas, a gente queria também hortaliças, queria também tubérculos. Então, essa conversa anterior para planejar a agrofloresta foi um processo lento, mas foi bastante eficaz. Estamos aqui com o seu Luiz, que é artesão e participa do processo de agricultura agroflorestal. O seu Luiz, além de ajudar a implantar esse sistema, também multiplicou na casa dele e planta como um sistema de agricultura sustentável, tornando esse ensinamento rico, porque além de aprender aqui, ele está compartilhando com a sua família e é lá que enriquece todos esses saberes, a troca de sementes, conhecimento, a produção de alimento. O seu Luiz utiliza o final de semana e as horas vagas para potencializar a agrofloresta com uma mão de obra rica, cativante e estimulante para o nosso sistema de agricultura. Essa é a ideia, que todo mundo tenha a possibilidade simples de ter alimento saudável na mesa e prazeroso no jeito de viver, que é o jeito da zona rural. Então, uma prática assim, que é milenar, a gente só fez uma pequena interferência para não ter queimadas, para não ter desmatamento e mudar um pouco o jeito de semear e colher com muito mais prazer. A Trapos e Fiapos, trabalhando com fibras orgânicas, nos possibilitou implantar essa agrofloresta, trazendo todo o descarte para lá, para adubar organicamente o solo, enriquecer o solo. E assim, a produção de tapete, ela não fica uma coisa isolada. Ela se liga
com a agrofloresta, ela se liga com a comunidade, se liga com o artesão. E eu imagino que uma pessoa, quando coloca um tapete em seu ambiente, ela está também entrando nessa roda. Uma roda de energia positiva, que pensa numa economia circular, uma coisa sustentável, e que a gente não esquece nunca o que vem no dia seguinte. A gente está sempre de olho no futuro. Então, o ser humano, para Trapos e Fiapos, é assim a peça fundamental. A gente nunca se desliga dessa parte educativa para que esses saberes que a gente está construindo junto não se percam na gente, mas que eles sigam para frente. Agora que você ficou sabendo um pouquinho da nossa história, sinta-se convidada e convidado a sentir o cheiro, o olhar, as cores e tocar nas texturas das peças que colocamos no mundo. E como se escreve nos tapetes das portas de entrada, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. A nossa casa é sua também.